Glória a Deus. A explanação desses versos. Todo homem é pecador. Isso é uma palavra fiel e justa, porém, meus irmãos, de bastante discórdias. Porque se você chega para uma pessoa religiosa e diz para ele se ele é pecador, a primeira coisa que ele vai dizer é: não sou pecador não. Mas falando que não é pecador, ele entra em descrédito com a própria palavra. E a palavra diz que todo homem é pecador. Todo homem é pecador. Então, quando diz que todo homem é pecador, ele já engloba eu, você, nós, vós, eles e elas. Todos somos pecadores. Porém, claro que nós não andamos na prática do pecado. Melhor, onde o pecado abundou, a graça, que é o favor que nós não merecemos, não merecemos, superabundou. Então a graça de Cristo é maior do que o pecado da humanidade. E quando nós olhamos para nós, vemos que não há em nós condições alguma para que nós possamos ser salvos, a não ser olhando para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz e o sofrimento de Jesus Cristo, nós vemos que ali Ele entregou a tua própria vida para nos dar a salvação. Ali nasceu a misericórdia e a graça, e foi estendido sobre nós o lençol do perdão, o penhor do amor. Alguém chegou para o Senhor Jesus e disse: Mestre, tu és bom. E ele disse: bom é o meu Pai que me enviou a vós. Porque Deus enviou o teu unigênito Filho para nos dar o direito da vida eterna. O pecado original de Adão, que foi consumado ali no paraíso, Adão e Eva, quando pecaram, recaiu sobre a humanidade o pecado e a morte. Porque o pecado consumado gera a morte. Então o homem não foi feito para morrer, foi feito para viver. E por isso que lá no jardim do Éden o Senhor plantou uma árvore com o fruto da vida, para que todas as vezes, ou todos os anos, ou da forma que Deus determinasse, pegasse aquele fruto e se alimentasse dele, e teria vida eterna. Porém, o homem foi induzido por Satanás. Porém, mulher, Eva, foi induzida por Satanás. E naquele momento, houve-se o pecado. E o pecado consumado gera para a humanidade a morte. Então já estava decretado que o homem ficaria doente e agora morreria por causa do pecado. Isso foi de geração a geração até chegar a nós e até as próximas gerações. Todo homem já estabelecido para morrer, um decreto de nascimento e morte. Porém, o Senhor Jesus Cristo, quando estendeu-se sobre a cruz, dando a própria vida, e veio para esta missão de ser um Adão restaurado, um Adão regenerado, um Adão que faria a humanidade ter perdão, ser perdoado em intermédio do seu sacrifício. Então, quando ele estende-se sobre a cruz, pagando e perdoando os nossos pecados, uma palavra sai da tua boca dizendo telectestai. Isso é um cheque em branco que foi dado sem preço, querendo dizer: eu te dou tudo e pago tudo. É só falar o preço. E o preço é a morte. E qual do homem que quer morrer?
Qual mulher quer morrer? Todos nós, quando vai pedir oração, pedimos oração contra enfermidades, porque nós queremos viver. Pedimos oração contra a tribulação, porque queremos ter paz. Pedimos oração a favor da família, porque queremos ter um lar tranquilo. Então, todos nós falamos que queremos ir para o céu. Mas quando fala que vamos morrer, isso nos dá um impulso que, não, eu quero viver. Ninguém quer morrer. Mas esse cheque em branco que Jesus deu foi a própria vida. Então ele foi como uma ovelha muda ao matador, já sabendo que ia morrer, mas já sabia também que a sua missão era reviver dos mortos, era ele sair da morte e se ressuscitar dos mortos, levantando-se desta punição de pecado da humanidade, de pagar a Deus os pecados da humanidade, perdoar todos os pecados da humanidade e neste momento se autopromover o Filho de Deus em espírito, também nos ressuscitar por intermédio do teu poder. Todos os que crer que Jesus é Filho de Deus e obedece o mandamento da palavra, que é o batismo, recebe dele a salvação das nossas almas. Então, quando ele dá esse cheque dizendo tetelestai, ele diz: está consumado. Pagou para Deus todos os nossos pecados, tomou sobre si todas as nossas enfermidades, foi na baixeza da terra e pregou o cativo o cativeiro. Quem estava no cativeiro daquela época, dentro do cativos, era os antes de Jesus, os pré-diluvianos, os pós-diluvianos, até chegar em Jesus. Todos, desde Adão até Jesus, estava preso pelos agrilhões da morte, seguro, como Davi falou: na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Ninguém pode louvar o Senhor depois que morreu. E tem um ditado que diz: a esperança é a última que morre. Portanto, Cristo é a nossa esperança. Dá glória por esta palavra, porque Ele é a minha e a tua esperança da vida após a morte. E como Ele se ressuscitou dos mortos, quando nós crer nele e ter o sacramento do batismo, também somos ressuscitados junto com Cristo. E agora confessamos, chegamos nesse ponto que o apóstolo João diz na epístola: confessai que Jesus é o Filho de Deus. E aqui ele diz: confessa os teus pecados. Confessamos que somos pecadores. Claro que somos. Mas o perdão de Cristo alcançou-nos a nossa vida, nos tirou do poder do pecado, superabundou em Cristo a tua misericórdia. E nós, agora, como o apóstolo Paulo disse, não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. É a palavra, irmã, é a palavra, irmão. Você que chegou até aqui, peço que você compreenda a palavra de um modelo cristocêntrico, o modelo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você confessa que você é pecador, o Senhor é santo e justo para te absorver de toda injustiça. Mas se você continuar com o coração fechado, dizendo que não é pecador, neste momento você não confessou os teus pecados. E Cristo, que morreu por nós para nos perdoar, não tem como perdoar alguém com arrogância e prepotência espiritual.
Seja humilde, confesse ao Senhor neste momento, entrega o teu caminho a Ele e Ele tudo fará. Glória a Deus por esta palavra. Que o Senhor te abençoe, que esta palavra fique gravada em teu coração e a partir de segunda-feira eu quero fazer um voto a Deus, com você também, para que eu possa estar trazendo estas palavras que vêm do coração de Deus para a tua vida e para a minha vida. Que o Senhor nos perdoe todos os pecados e possa com Ele a vida eterna no céu. É a palavra. Deus seja louvado.